Bruxas, benzedeiras, curandeiras, xamãs ou apenas mulheres manipulando suas ervas? No vídeo de hoje, vamos juntos entender um pouco mais sobre a vida dessas mulheres. Mas antes disso, vou pedir para você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilha depois de assistir esse vídeo. A gente pede isso para quê? Para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo e por consequência disso, indica para bem mais pessoas. Fechado? Vamos embora pro vídeo? Segundo os historiadores, ao menos 100 mil pessoas foram levadas a julgamento por bruxaria no século XV. Houve na Europa 2 surtos de perseguição à bruxaria, entre 1450 e 1520 e o outro após o ano de 1560. Entre outras coisas, diziam que a bruxaria seria algo exclusivo do sexo feminino, por causa de uma falha na formação da primeira mulher, por ser criada a partir de uma costela recurva, e por assim dizer, contraria a retidão do homem. A bruxaria foi considerada a prática demoníaca e a mulher seria o principal agente do demônio. Elas até poderiam ter nariz adunco, com verrugas na ponta e usar chapéu pontudo, frequentemente preparavam suas porções em seus caldeirões e até tivessem gatos como animais de estimações. Mas não se engane, as bruxas eram apenas mulheres independentes, cultivando tradições que passavam de mãe para filha, preparando seus chás, remédios caseiros e perfumes, mas isso já poderia ser motivo suficiente para irem para a fogueira. As mulheres da época desenvolveram habilidades no segmento da medicina e da obstetrícia, com auxílio de ervas medicinais e improvisos em tempos de doenças e de epidemias, construíram seus conhecimentos baseados em experiências empíricas. Todo o conhecimento médico adquirido na geração era passado para suas filhas e também para os seus netos. Essa era a fonte de onde a maioria das mulheres obtinham e desenvolvia suas habilidades de cura. Curandeiras ou xamã eram partes fundamental para a comunidade. Pessoas especiais que entendiam muito das misturas das ervas e assim realizavam curas. Na época, a xamã curavam pessoas apenas com banhos, ervas e suas rezas. Mas com a chegada dos espanhóis e da igreja, tudo que saía do cosmo, visão cristã, era considerado bruxaria. Aliás, é aí que começa o termo como tal, bruxaria, algo maligno, negativo, algo contra Deus. A palavra bruxo tem a ver com o fato da classificação que tinha que ser feita, porque o que fazia era a prática que superava completamente a compreensão dos que controlavam tudo, justamente o poder daquela época, a parte que era da igreja. As curandeiras começaram a ser questionadas sobre suas curas. A igreja, que pregava um único Deus, não aceitava que elas estivessem promovendo curas. Então logo decretou que toda doença que não fosse curada pelo médico habitual ou pela igreja seria algo do demônio. E foi assim que começaram a ser perseguidas, torturadas e mortas. Quando a multidão começava a gritar, bruxa, bruxa, queimem a bruxa, essas mulheres já sabiam que não seria fácil provar ao contrário. Ali iniciava uma longa jornada de medo, agonia e sofrimento para tentar provar ao contrário, mas elas tinham a suposta chance de provar sua inocência. Como diziam que as bruxas podiam voar pelo fato de serem consideradas sem alma, ou seja, leve, passavam pela balança das bruxas. Era algo necessário para poder convencer uma multidão de que você não era uma bruxa. Assim, você salvaria da fogueira. E sim, elas, quando julgadas e condenadas, eram queimadas vivas. Muitas mulheres cruzavam a Europa para chegar à cidade holandesa de Altwater e provar que pesavam mais do que o ar. Se, ao subir à plataforma de madeira, o peso fosse normal, elas obtinham um certificado que descartava a condição de sobrenatural. Ao contrário, enfrentaria a sentença que chamavam o julgamento de Deus. Há relatos que a balança era manipulada para mostrar o zero no mostrador, explica Marja Kingma, curadora da coleção Germânia. Hoje, na Europa, a balança de Altwater é apenas uma atração turística. Havia também o teste do rio. Elas eram amarradas e jogadas ao rio. Se flutuassem, eram consideradas bruxas e imediatamente
imediatamente eram executadas. A fogueira não era o único método de morte, também poderia haver punições convencionais, enforcamentos e decapitações. Muitas delas eram torturadas por dias, semanas e até meses, e acabavam confessando quaisquer atos terríveis que lhe fossem impostos, tais como beijar no ânus de gatos, beber sangue humano e sacrificar crianças. Cicatrizes grandes, marcas na pele, podiam ser incriminadores. O Vaticano considerava que o demônio se manifestava pelo feio. Sim, acredite, mulheres com verrugas, corcundas, de má formação física, mãos tortas, velhas e viúvas, tudo isso podia ser visto como uma manifestação de bruxaria. E se as mulheres fossem muito belas, além do comum, eram consideradas diabólicas por causar desejos aos padres e aos homens comprometidos. Quanto aos chapéus pontudos, eles chegaram a estar na moda, especialmente na Europa. Eram muito usados por camponesas, que também manipulavam caldeirões onde eram feitos os remédios tradicionais. A igreja, adepta ao hábito de relacionar objetos pontudos ao demônio e à produção de remédios também, passou a perseguir tanto o chapéu pontudo quanto ao caldeirão. Muitas camponesas foram mortas. Um exemplo foi Joana d'Arc, que salvou a França da derrota na Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, mas isso não impediu de ser queimada e acusada de bruxaria na primeira oportunidade, mesmo sendo assumidamente cristã. A última execução aconteceu na Suíça, no ano de 1782, mas em outros lugares ainda se caçam bruxas. Só na última década, 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres, foram julgados, condenados e executados por bruxaria pelo governo da Arábia Saudita. Em São Paulo, na cidade de Guarujá, em maio de 2014, uma mulher foi caçada na rua e linchada até a morte. Em Gana, o governo teve que criar 6 campos para refugiar mulheres acusadas de bruxaria, que se voltassem para suas casas seriam torturadas e mortas pelos seus próprios vizinhos. Parece que eles esqueceram de avisar que a Idade Média acabou. Mas a caça às bruxas está longe de ser algo do passado. Para muitas mulheres, o pesadelo de serem perseguidas sob a pretensão de serem bruxas ainda existe. A ONU alerta que milhares são assassinadas todos os anos no mundo sob a acusação de bruxaria. A grande verdade é que para tudo nessa vida existe os 2 lados da moeda. Existem sempre 2 histórias. Existe o caminho mais fácil de acreditar e o caminho mais difícil. As bruxas, as feiticeiras, as xamã, como você queira chamar, hoje, nos tempos atuais, elas vivem em muitos lugares espalhadas pelo mundo, como por exemplo no México. Continuam trabalhando, fazendo suas poções ou, por que não, remédios, e são bem aceitas. Eu vou fazer o seguinte, para não contar só um lado da história, eu vou fazer a segunda parte desse vídeo, contando como elas vivem hoje, no século XXI. Fechado? Você que veio comigo até o final desse vídeo, aqui meu agradecimento. Se ainda não é inscrito, peço inscreva-se no canal. Meu forte abraço a todos aí. Fique com Deus, você e a sua família. E o meu, tchau!